Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai ver essa live. Eu sou seu amigo João Batista Campos. Estou aqui para compartilhar com você um pouco da palavra de Deus. E você ensinar não, que longe de mim ensinar alguma coisa para você, mas eu quero compartilhar algo que a palavra de Deus nos ensina através da vida de um homem. Como ser um homem Maximus. 3 exemplos da vida de Neemias, segundo o capítulo 1, que nos levará a nos tornar um homem máximo, um cristão máximo, um profeta máximo, um líder máximos. De alta liderança, de alta capacidade, de alto poder. Um homem exemplo, um líder exemplo, um cristão exemplo. E Neemias é o cara extraordinário que eu escolhi, o personagem extraordinário, porque o homem acima de todo homem, o nome acima de todo nome, é claro, é Jesus Cristo. Mas nós também precisamos aprender com os homens que estão fazendo parte do contexto da Bíblia. E Neemias foi a pessoa que eu escolhi hoje para compartilhar com você. Você, meu amigo, minha amiga. Você homem, você mulher, você cristão, você não cristão, você precisa aprender a ter as estratégias que os homens da Bíblia têm. Olha só o que acontece. No capítulo de Neemias vai dizer assim, as palavras de Neemias, filho de Alaquias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, e com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado do exílio e a respeito de Jerusalém. Eles me disseram, os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província, encontram-se em grande aflição e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e suas portas foram queimadas a fogo. Quando ouvi estas palavras, assentei-me, chorei-me por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Versículo 5. Então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Estejam atentos meus ouvidos, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti. De dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e o povo do meu pai pecamos. Temos procedido perversamente contra ti e não temos obedecido aos mandamentos, nem aos estatutos, nem aos juízes que ordenaste ao teu povo, ao teu servo Moisés. Lembra-te da palavra que ordenaste ao teu servo Moisés, dizendo, se fordes fiéis, eu vos espalharei, se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os povos. Mas se voltardes para mim, obedecerdes os meus mandamentos e cumprirdes, ainda que os vossos exilados estejam nas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que escolhi para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos, o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com a tua poderosa mão. Senhor, esteja atento os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se deleitam em reverenciar o teu nome. Dá êxito a teu servo, concedendo-lhe favor perante este homem. Nesta época eu era copeiro do rei. Olha, ele era funcionário. Ele não era um desocupado. Ele estava ocupando uma função, e uma função de restrita confiança. Ele era copeiro do rei. Neemias era copeiro do rei. Olha só, qual era a missão e a atividade do copeiro do rei naquela época? O copeiro do rei detinha a confiança de experimentar tudo que o rei ia consumir. O copeiro do rei era uma pessoa de influência, era a pessoa mais próxima do rei. E a Bíblia vai dizer que ele era o copeiro do rei. Nesta época que ele recebeu essa mensagem, ele recebeu a visita de seus amigos. Olha só, no mês de Quisleu, as palavras de Neemias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando ele na fortaleza de Suzã, veio Anani, ele recebeu uma visita. Um dos seus irmãos com alguns de Judá, e ele teve a curiosidade
Primeiro ponto. Ele não perguntou se A ou B estavam fracassando, ele perguntou como estavam os que escaparam do exílio. Ele queria saber das novidades, não para se alegrar, porque o contexto vai dizer que acontece o oposto, e ele sabe das novidades. Ele sabe que os que sobreviveram ao exílio estão de volta e encontram em grande aflição e vergonha. Olha só, em humilhação, por quê? Porque havia pobreza extrema e, segundo, Jerusalém, que era o símbolo da glória, o símbolo do esplendor, o símbolo do poderio de Deus, estava com os muros derrubados e as portas queimadas. A lei já não existia, os muros estavam derrubados, as autoridades não tinham poder, as portas da cidade já não, ou seja, os juízes já não julgavam com a lei temente, não eram mais zelosos, as coisas não estavam boas. E eles estavam em grande aflição e humilhados. Outra pessoa, olha só, outra pessoa no lugar de Neemias não estava nem aí, igual a gente está aqui nos Estados Unidos, os nossos familiares estão no Brasil, a política lá está daquele jeito, a gente pergunta como é que está aí a cidade de Rio Maria, a gente acompanha pelos noticiários, é tanta violência ultimamente, tem até pinchações de facções nas paredes dos órgãos públicos, essas coisas. Mas a gente pergunta e as pessoas informam e aquilo acabou por aquilo mesmo. Com Neemias não, ele pergunta e ele se preocupa. E ao se preocupar, ele vai fazer a primeira, olha só, a primeira atitude correta de um homem de Deus, de um grande líder, de uma grande autoridade, de alguém que nasceu para ser Maximus. Qual é? Ele vai buscar uma orientação espiritual de quem tem para dar. Ele não vai visitar profeta tal, ele não vai visitar o pastor tal, o bispo tal, até meio que não tinha, né, naquela época. Mas ele não foi buscar pessoa nenhuma. A Bíblia vai dizer que quando ele ouviu essas palavras, ele se assentou. Ele chorou com os que choram. Lamentou por alguns dias e esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Deixa eu te falar um negócio. Segundo a história, no mês de Quisleu até o mês de Nissan, dá em torno de 3 a 4 meses. Ele esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus por período de 3 a 4 meses. Ele não orou por 3 dias, ele não orou por 2 dias. O período do capítulo 1 de Neemias até o capítulo 2 de Neemias, aonde ele vai se colocar perante o rei Artaxerxes, dura mais ou menos 4 meses ou mais. 4 meses ou mais. Então foi um período de muita oração, muita intercessão, porque ele sentiu a dor do povo dele. Mas ele, ao saber da novidade péssima e ridícula, ele entrou na presença de Deus porque ele se viu como solução do problema. Segunda orientação, está dando tudo errado? Não busque culpados, se ponha como alguém que vai fazer parte da solução. E como eu vou fazer parte da solução? Primeiro eu busco a presença de Deus, como Neemias, a vida de Neemias ensina. Ele primeiro foi jejuar e orar e lamentar por alguns dias, ou seja, 4 meses, ou mais ou menos de 4 meses, que é o período do mês de Nissan até o mês de Quisleu. E ele jejuma, ora, entra na presença de Deus, e a oração dele é interessante, porque ele fala assim: então eu disse a Deus, ao Senhor, Deus dos céus, grande e temível. Ele reconhece que Deus é grande, reconhece que ele é temível, que guarda a aliança, reconhece que Deus é um Deus que promete e cumpre e vai até o final. Ele reconhece que Deus é fiel, apesar da nossa infidelidade, Deus se mantém fiel, que guarda a aliança e a benignidade por aqueles que você ama e obedece os seus mandamentos. Depois ele fala assim: ó, Senhor, esteja atento, papai. Esteja atento, Deus do céu, os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo. Que hoje faço perante ti de dia e de noite.
Ele não só orou e jejuou alguns dias, não. Ele esteve perante ao Deus do céu de dia e de noite, clamando, intercedendo, colocando a situação na presença de Deus, colocando o coração do rei na presença de Deus, porque Deus levou a mensagem certa para o cara certo, e o cara certo não fugiu da sua obrigação. Ele se pôs no centro da vontade de Deus e já começou a orar para que Deus movesse o coração do rei. Não é isso que ele fala lá no versículo 11? Ah, Senhor, esteja atento aos teus ouvidos, a oração do teu servo e a dos teus servos que se deleitam em reverenciar teu nome. Dá êxito ao teu servo, concede-lhe favor perante este homem. Ele está apresentando o rei. Ele fala assim, Senhor, eu vou levar essa causa diante do rei. Eu vou pedir ao rei alguma coisa, mas me dá êxito perante ele. Me dá êxito. E olha como continua a oração dele. Ele reconhece a grandeza de Deus, reconhece a fidelidade de Deus, reconhece a benignidade de Deus, reconhece que Deus não quebra aliança, porque quem quebra aliança somos nós. E no versículo 6 ele fala, esteja atento os teus ouvidos, estejam atentos os teus olhos, para ouvires a oração que eu vou fazer perante o Senhor. Olha, eu faço confissão pelos filhos de Israel, pelos pecados dos filhos de Israel que temos. Aí ele se inclui. Nós somos muito rápidos e muito fáceis em fazermos confissão pelo pecado dos outros. A gente nunca se inclui. Neemias ensina, tá tudo dando errado? A culpa não é só dos outros. A culpa é minha também. E olha que Neemias, segundo a história, Neemias nasceu no período do cativeiro. Então, ou seja, ele não nasceu em Judá. Ele não nasceu em Israel. Ele nasceu lá no cativeiro. E do cativeiro já foi levado ali, arrumou um emprego bom, uma função boa. Era um assessor de um senador, um assessor de um deputado. Não, ele era assessor do rei. Ele era o copeiro do rei. As pessoas queriam falar com o rei, vinha com ele primeiro. O rei ia comer, ele comia a comida primeiro. O rei ia tomar um drink, ele experimentava o drink para ver se não estava envenenado. E ele confessa os pecados da cidade, ele confessa os pecados do povo e se inclui no meio. Ele fala, e que temos, esse que temos cometido, ou seja, todos nós, perante ti, e também eu e o povo do meu pai, pecamos contra o Senhor. Temos procedido perversamente contra ti e não temos obedecido os estatutos nem os juízes que ordenaste ao teu servo Moisés. Olha só. Aí ele fala assim, Senhor, o Senhor lembra que o Senhor falou ao teu servo Moisés que se a gente fosse infiel, o Senhor nos espalharia por todos os cantos da terra. Mas se a gente voltasse para o Senhor e obedecerdes os seus mandamentos e cumprir e os cumprirdes, ainda que nós estejamos espalhados por todos os cantos, ainda que a gente esteja vivendo em uma verdadeira desobediência, o Senhor nos ajuntaria e nos traria de volta a terra que o Senhor escolheu e nos deu por herança. A terra que o Senhor nos fez conquistar com a tua poderosa mão. Olha só, ele na sua oração, ele nunca fala assim, foi nós que conquistou, não, foi o Senhor pela sua grande mão, pelo seu poder, pela sua força, nos deu por herança. E ele chega, estes ainda são os teus servos. Deus, estes ainda são os teus filhos. Estes ainda são os teus filhos. Primeira característica de um cristão Maximus. Primeiro, quando sabe da decadência de alguém, quando sabe do fracasso de alguém, quando sabe da queda de alguém, quando sabe da fraqueza de alguém, ele não aplaude, ele não diz bem feito, ele não diz, tá vendo aí, eu falei desde o começo. Não, ele lamenta, chora e vai pagar preço de oração perante o Deus do céu por isso, por essa situação. Então nós, a igreja moderna de hoje, a igreja do Ocidente precisa aprender muito com isso, porque quando sabemos da falha de alguém, sabemos da fraqueza de alguém, sabemos do pecado de alguém, a nossa primeira atitude é espalhar a informação. Mas Neemias nos ensina que a gente não espalha a informação. Neemias ensina que a gente entra na presença de Deus do céu, vai chorar e lamentar de noite, jejuando e orando por
por esta situação, colocando diante do Senhor. Segunda característica de um cristão máximo. Além de interceder, orar e jejuar e se colocar em posição para ter uma estratégia e se colocar na posição de solução do problema, eu vou confessar a Deus e vou, na minha oração, no meu dia a dia, entender que grande é Ele, que tudo é Ele que faz, que tudo é Ele que provê. Então eu reconheço a grandeza de Deus, reconheço a santidade de Deus, reconheço o poderio de Deus e segundo também reconheço que eu pequei. Eu me coloco no meio da queda do irmão. Eu me coloco no meio da situação, no meio do fracasso, no meio da decepção. Eu me incluo naquele meio, porque se está dando tudo errado, eu também não pertenço a esse povo, então eu faço parte desse povo. Eu estou errando junto com eles. Eu estou falhando, então eu me incluo junto com eles. E terceira coisa, eu peço perdão. Eu faço oração intercessória. Apresento a vida do irmão. Eu não faço live deflamatória. Eu faço intercessão. Eu faço oração intercessória pela situação, pela causa, entro na presença do Deus do céu e eu aprendo a relembrar as promessas que Deus tem a nosso respeito. Promessas que Deus tem a respeito da nossa cidade. Promessas que Deus tem a respeito da nossa geração. Se vivemos uma decadência moral, é porque somos todos parte do problema. E Deus está fazendo o quê? Deus está ensinando através da vida de Neemias que eu me preocupo. Ao me preocupar, em vez de aplaudir e espalhar a notícia ruim, não. Eu vou entrar no meu quarto, como diz o Evangelho de Mateus, em secreto, vou orar ao Deus do céu, que em público nos honra. Porque Neemias foi para o seu secreto, jejuar e orar por 4 meses, chorar e lamentar por 4 meses, para depois entrar na presença do rei e ser honrado por Deus. Aí eu aprendo o quê? Que em meio a todo esse processo, toda vez que eu for tentar resolver uma solução que eu não tenho força para isso, mas eu preciso da cooperação de alguém mais forte que eu preciso da cooperação de alguém que tem mais influência que eu, que tem mais poder aquisitivo, tem mais poder de influência, tem mais poder eclesiástico, poder espiritual ou mais poder financeiro, eu apresento essa situação para Deus, porque não é isso que ele fala na oração dele? Ah, Senhor, esteja atento os teus ouvidos, à oração do teu servo e dos que deleitam na tua presença. Ou seja, ele não estava orando sozinho. Anani e os amigos dele que foram visitar Neemias estavam orando junto com ele. Os servos que deleitam na tua presença, Pai, reverencia o teu nome. Dá êxito para mim quando eu entrar na presença desse homem. Eu vou prestar o meu serviço de copeiro para ele, de mordomo para ele. Eu vou prestar o meu serviço de assessor para ele. Eu vou entrar na presença dele. Eu vou experimentar o alimento dele. Eu vou ouvir tudo que vão levar para ele. Mas dá êxito para mim diante dele. Olha só a estratégia. Ele viu que ele sozinho não ia convencer o rei. Ele entendeu que mesmo sendo copeiro, mesmo sendo íntimo, mesmo sendo best friend, mesmo sendo o cara do ombro ali, o cara colado de noite junto com o rei, ele sozinho não teria a influência de causar impacto no rei. Aí no início do capítulo 2 vai dizer, no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, quando lhe trouxeram o vinho, eu tomei e dei ao rei. Nunca antes eu estivera triste na presença dele. Assim o rei perguntou, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Temi sobremaneira. Olha só, o rei temeu, porque viu a tristeza no seu copeiro. Ou seja, o próprio Neemias diz que nunca antes havia se apresentado diante do rei triste. Então o rei já suspeitou que tinha alguma coisa errada. Será que envenenaram o meu vinho? Será que fizeram uma conspiração? E fala, por que estás triste o teu rosto, tu não está doente? É igual eu falo ao meu filho, por que tu tá chorando se tu não apanhou, se tu não foi castigado? Por que tu tá chorando se tu não tá doente? Por quê? Ah, porque eu perdi no gaming, eu perdi no futebol. Não, só pode chorar se tiver doente, se tiver recebido um castigo, não é verdade? Aí o rei perguntou, por que tu tá triste? Aí ele responde,
Aí ele responde, mas disse ao rei, viva o rei para sempre. Como eu não estaria triste, meu rei, o meu rosto, se estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais assolado, tendo sido consumido suas portas pelo fogo. E disse o rei, o que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu, e no versículo 5 ele responde ao rei, e respondia ao rei, se é do agrado do rei, e se teu servo achou favor diante da tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros do meu pai, para que lá eu a reedifique. Olha só, gente, ele não teve tempo. Olha, aprenda isso. Você está pagando o preço de oração, você está diante de Deus, jejuando dia e noite por 4 meses, orando a Deus para mover o coração do rei, e o rei te dá uma oportunidade só. Ele fala assim, o que tu me pede agora? Neemias não teve tempo, falou assim, Senhor, ô rei, eu posso ir ali no cantinho ali, só conversar com meu Deus e voltar aqui? Não. Eu vou dormir amanhã, eu falo pro senhor o que eu quero. Não, é agora. O que tu me pedes agora? Ele falou, se o senhor for do teu agrado, se eu achar graça diante do Senhor, permita que eu vá na cidade dos meus pais, do sepulcro dos meus pais, ou seja, os pais dele já tinham até morrido, só tava lá os sepulcros. E a reedifique. Aí o verso 6 disse assim, então o rei, estando a rainha sentado junto a ele, disse, quanto tempo durará a tua viagem? Quando voltará? Aprove o rei enviar-me de sorte que marquei certo tempo para voltar. E disse mais o rei, se for do agrado do rei, e eu leve cartas para os governadores do território oeste do Eufrates, para que me permitam passar até que eu chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta, para que me dê madeira para a viga das portas da cidade, do templo, para os muros e para a cidade, para a casa que eu houver de ocupar. Graças à graciosa mão de Deus sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Ei, outro mistério que devemos aprender com Neemias. Estamos pagando preço, estamos orando. Na hora que a oportunidade surgir, você não vai ter tempo para ir ali, para sentar com as pessoas e será que nós faz? Não. Seja ousado, tenha ousadia e tenha já determinado no teu coração o que tu quer fazer. Porque a oportunidade vai surgir na tua vida, a porta vai surgir diante de ti e tu não vai ter tempo para decidir se entra ou não entra na porta. Você não vai poder fazer igual Emanoteu na terra de Godá. Eu fico, eu vou e termina ficando. E também vai dizer o que? Que ele foi estratégio. Ele pediu cartas. Ele pediu cartas para quê? Para que os governantes ao redor não se atemorizassem e permitissem que ele passasse. Ele também pediu carta para o cara que cuidava da floresta, para dar as madeiras para a viga das portas, para o templo, para a casa onde ele ia ficar. E ele reconhece que ele conquistou tudo isso. A graça do rei, porque a graciosa mão de Deus foi sobre ele. Aprenda a reconhecer que a graciosa mão de Deus está sobre você. Esse é o ponto máximo da chamada de Neemias. Ele reconhece que a graciosa mão de Deus está sobre ele. Foi por isso que ele achou graça diante do rei. Foi por isso que ele foi liberado dos seus atributos por um determinado período de tempo para reedificar a sua cidade, reedificar o templo, reedificar os muros, reedificar os portões. Por quê? Porque ele reconheceu que a graça de Deus estava sobre ele. É por isso que nesta segunda-feira graciosa, aonde Deus renovou a sua misericórdia sobre a sua vida, meu amigo e minha amiga, eu quero que você aprenda como eu estou aprendendo. Eu só estou onde estou, só estou chegando aonde estou chegando. A minha empresa só está tendo o êxito que está tendo. A minha vida familiar, emocional, o meu casamento, a educação, gentileza dos meus filhos só está no nível que está, porque a poderosa mão de Deus é comigo. Eu não conquistei nada sozinho. Eu não conquistei faculdade sozinho, eu não passei na federal sozinho, eu não consegui um visa sozinho, eu não consegui chegar na Irlanda, no Canadá, na Europa sozinho, eu não atravessei a fronteira do México sozinho, eu só consegui atravessar porque a mão poderosa de Deus estava sobre mim. Reconheça a grandeza de Deus. Você não adquiriu os seus bens porque você é bonito,
Ah, porque você conquistou sozinho? Não, porque a mão poderosa de Deus está sobre você. Sabe por quê? Principalmente nós que somos imigrantes nesse país gigante em todos os cantos do mundo. Só conquistamos as coisas porque a poderosa mão de Deus está sobre nós. Você mesmo sendo um pecador, sendo um delinquente, Deus tem guardado a tua vida. Porque todos os dias a imigração pega a gente e deporta. Todos os dias a imigração pega a gente e põe preso. Todos os dias há pessoas que chegam na fronteira e são mandadas de volta. E você conseguiu entrar. Você sai para trabalhar, volta para casa. A imigração não mexe com você. Você vive há 20 anos aqui, a imigração nunca foi na tua porta te buscar. Nunca foi na tua porta te prender. A polícia nunca te prendeu. Você está dirigindo há 20 anos sem drive, 10 anos sem drive, e a polícia nunca te prendeu. E aí, isso é porque você é bonito? Porque você é sortudo? Não, é porque a preciosa, grandiosa, poderosa mão de Deus está sobre a tua vida. Então, a partir de hoje, meu amigo, reconheça, através da mensagem desse humilde servo de Deus que trago a você, reconheça que a grandiosa mão de Deus está sobre você. Se eu pudesse dar um conselho a cada imigrante nesse exato momento, o conselho que eu daria é: dê um stop do envio dos seus recursos para o Brasil. Segure eles aqui. Segure eles aí onde você está, no Canadá, na Europa, na Espanha, na Irlanda, na Inglaterra, aqui nos Estados Unidos. Segure um pouco. Pare de comer creme crack e mandar tudo para o Brasil. Porque as coisas vão ficar feias. E como você vai pagar suas despesas? Você vai recorrer aos irmãos? Os irmãos fazer rifa para você? Você vai recorrer aos amigos? Você vai usar de inteligência ou então você vai usar de estratégia e vai mandar tudo para o Brasil, comer creme crack aqui e ir para as filas de comida? Não, é hora de segurar um pouquinho. É hora de ter o discernimento dos tempos, o discernimento do que está acontecendo. Mas a maior atitude que você precisa ter é reconhecer que a grandiosa, poderosa e virtuosa mão de Deus está sobre você. É por isso que você vive no país onde você está, guardado, protegido e assegurado por Deus. É por isso que seu filho vai para a escola, volta para casa, aprendeu uma segunda língua, está aprendendo uma terceira língua. Não é porque você é bom, não é porque você é bonito, não é porque seu dinheiro compra casa, compra apartamento e paga pessoas, não. É porque a poderosa mão de Deus está sobre você. E não queira que Deus tire essa poderosa mão de Deus sobre você. Porque se ele tirar, não vai, a fazenda não vai dar, o apartamento não vai dar, o conjunto de prédios que você construiu não vai servir de nada. Você só está de pé porque a poderosa mão de Deus é com você. 2 hérnias de disco, 3 hérnias de disco, 1 hérnia de disco, apendicite tirado, tirou já isso, tá com uma hérnia quase para estourar, só não estourou trabalhando do jeito que você trabalha porque a poderosa mão de Deus está sobre você. Eu estou aqui nessa manhã, guiado pela autoridade do Espírito Santo de Deus, para te relembrar que você só está de pé porque a poderosa mão de Deus está sobre você. Se você está caído, você precisa fazer a confissão dos seus pecados, reconhecer os seus erros, pedir perdão para Deus e se colocar debaixo da sua potente mão de Deus, porque Deus, ao seu tempo certo, vai te fortalecer, vai renovar as suas forças e vai te levantar. O lugar da tua vergonha, Deus vai usar para ser um lugar de honra, um lugar em que Ele vai te honrar, vai te trazer louvor. Amém? Esse pregador é muito bruto, sou bruto demais. Sabe por quê? Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o Zé Ninguém que eu era. Eu sei o Zezinho, Zé Ninguém que eu era, o Eira Sem Beira que eu era, o pervertido que eu era, o perdido que eu era. E eu não estou aqui para compartilhar experiências, podia estar compartilhando experiências com você de quando eu sofri um ataque de racismo no neighborhood da minha casa. Eu poderia trocar experiências com você como foi minha primeira vez em Orlando, um paraense lá do sudeste do Pará, que a única cidade grande que conhecia era Goiânia. Cidade maravilhosa, gostosa, piqui, pastel, pamonha, povo bonito, povo alegre, música boa. A única cidade grande que eu conhecia era Goiânia. Eu podia compartilhar como foi a vida de um paraense nos Estados Unidos. Eu poderia compartilhar com você as experiências de ser um cara casado com uma mulher que já tinha filhos, ser stepdaddy. Isso dá um leque de ensinos para você, um leque de experiências para compartilhar com você. Como é a vida de um stepdaddy?
Eu poderia compartilhar com você como é a vida de alguém que é rejeitado pelo ministério, rejeitado pela igreja, rejeitado pelos irmãos. Como é ser rejeitado dentro do lugar que não era para ter rejeição. Como é ser ignorado dentro do lugar que não era para haver gente ignorando ninguém. Eu poderia estar compartilhando com você experiências pessoais, mas não, eu quero compartilhar experiências que causaram transformação, e essas experiências estão na Bíblia Sagrada. E Neemias foi um homem grandioso. Neemias é um exemplo de liderança, é um exemplo de intercessor, é um exemplo de oração, é um exemplo de sacrifício, é um exemplo de devoção, porque ele pegou a dor do povo para si, ele pegou o sofrimento do povo para si, ele abraçou aquela causa e se colocou como solução do problema. Ele se colocou como um mediador de solução, porque quem traz solução é Deus, mas ele precisa de mediadores. Ele precisa de mediadores, e ele contou com Neemias, ele contou com Esdras, ele contou com Zorobabel, ele contou com Esté, ele contou com homens e mulheres que temeram o seu nome, que se colocaram debaixo da sua poderosa mão e causaram transformação significante na vida da sociedade. Alergia, meus, alergia bruta. E eles causaram transformação significante porque se colocaram debaixo da poderosa mão de Deus, porque reconheceram o poder de Deus, reconheceram a grandeza de Deus. E você só quer reconhecer a grandeza do Pablo Marçal, só quer reconhecer a grandeza do político tal, do partido tal. Eu convido você a criar vergonha na sua cara, parar de reconhecer homens e reconhecer a Deus como a grande e potente mão que abre porta para você e ninguém fecha, que dá solução aos seus problemas. Eu estou 2 semanas em casa sem trabalhar. Eu também estou 2 semanas em casa sem trabalhar. Saí hoje para ir trabalhar, não tinha trabalho. Chegou lá, não deu nada certo para fazer. Tive que voltar para casa. Vou chorar, vou lamentar, vou murmurar? Não, vou ministrar a palavra de Deus para você nesse intervalo que estou tendo. Não é verdade? Fiz uma oração pelo meu povo. Fiz uma oração pela comunidade brasileira do Condado de Lee, do estado da Flórida, da América, que está sem trabalhar. Deus, abre porta para esse povo. Fiz uma oração pela minha família, fiz uma oração pela minha cidade, Rio Maria, Orilândia, Tucumã. Fiz uma oração pelo meu Brasil. A gente precisa lembrar dos que precisam também, que se a gente acha que tem problema, tem gente com problema maior ainda, só que a gente precisa aprender com Neemias. Tem muita gente com problema, peraí, eu vou me colocar como parte conveniente para a solução desse problema. Eu posso não ter dinheiro para dar para todo mundo, mas eu tenho intimidade com Deus do céu, então eu vou entrar na presença dele, vou orar, vou pedir Deus do céu, Senhor, eu sei que já está programado aí crise, eu sei que já está programado apocalipse, até os Simpsons está promovendo apocalipse, eu sei que está programado um monte de coisas na sua agenda, mas nessa manhã eu entro diante do Senhor por esse povo, por essa terra, por essa nação. Peço, Senhor, tem misericórdia, tem compaixão, abre porta, dá condição para os irmãos manter sua vida, dá condição para o irmão cuidar dos seus filhos, dá condição para o irmão manter a sua família de pé, dá condição para os irmãos não passar fome, cuida do homeless, cuida do mendigo, liberta o drogado da Cracolândia, liberta os viciados, liberta os oprimidos. É assim que nós temos que ser, meu povo. Não é só lutar e brigar na igreja por uma cadeira, por um título. Longe disso, sabe por quê? A igreja verdadeira, o único título que eu e você vamos ter é de servo, é de adorador, é de irmão, é só esse, sabe por quê? Lá, o meu presbitério, o seu pastoreio, o seu episcopado, o seu apostolado não vai servir de nada. Lá você só vai ser um na fila dos adoradores. Lá você só vai ser um na fila daqueles que estão louvando, porque o Rei dos Reis, o soberano é o Senhor dos exércitos. É ele que vai estar na cadeira de honra. E deixa eu falar um negócio para você. Lá não tem esse púlpito cheio de cadeira, não. Lá não vai ter ninguém sentado atrás dele, não. Lá do lado dele só o filho. Ao redor dele os anciões, os seres viventes. Ao redor do seu trono, os serafins cantando dia e noite, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Mas ele diz que nós estaremos na cidade santa, andando nas ruas de ouro, vendo o mar de cristal, andando para lá e para cá. A palavra de Deus diz que alguns serão coluna do seu templo, outros levarão o seu nome, mas todos nós estaremos lá cantando glória, hosana, louvor, santo, santo é o Senhor, irmão. Então baixa a tua crista, baixa
acha, sai desse pedestalzinho que você colocou para você, que você não é apóstolo de coisa nenhuma, você não é episcopado de coisa nenhuma, você é servo, como o porteiro da igreja é servo, como o faxineiro é servo, você só é servo. Pode estar até numa função melhor, pode estar até privilegiado, mas você só é servo, baixa a bola, fica na sua. Tem gente que mal foi separado, já acha que é o dono do mundo, já quer apontar o dedo na cara das pessoas, bater na noiva de Cristo. Não, coloca, fica na sua, que só quem é santo é ele. Eu posso até deter, o irmão ali pode até deter o título de justo. Ele é uma pessoa boa, justa. É tão justo que chega a ser besta. Todo mundo passa a perna nele. O outro pode até deter o título de bonzinho. Ele é bom, ele ajuda os pobres, ajuda todo mundo. O outro pode até deter que o outro é compreensivo. Mas ninguém na terra pode deter o título de santo. Porque santo é só o Senhor dos Exércitos. Porque todos nós temos uma manchinha. Todos nós temos uma manchinha. Então pensa antes de se colocar num tripé, achando que você é uma pipa e vai estar no ar a vida toda, porque pipa a gente puxa de volta pro solo, tá bom? E se ela estiver no ar e o vento acabar, bal, hein, meu filho? Se você não tiver força na mão para enrolar a linha, vai se perder a pipa. Vai se perder o papagaio. A mesma forma também é a vida eclesiástica. Se você acha que você está em cima, não pode vir para baixo, é igual roda gigante, meu filho. Sabe o que é mais triste? É achar que está em cima e ser estéril. Olha ao seu redor. Faça uma autoanálise nessa manhã, nessa segunda-feira. Você está frutificando o quê? Todo mundo passa por você e vai embora. Todo mundo passa e vai embora, ninguém fica, ninguém produz nada, todo mundo entra de um jeito e sai desanimado, triste. Será por quê? É as pessoas ou é a sua maneira de ser? Né? Aprenda com Neemias. Começa a entender que não é eu sou, eu fiz, eu superei isso, eu fiz aquilo. Não, é a potente, a poderosa, a graciosa mão de Deus me fez passar por isso. A poderosa mão de Deus me guardou na crise de 2008. A poderosa mão de Deus me guardou na pandemia do Covid. A poderosa mão de Deus guardou a minha casa do furacão Ida. A poderosa mão de Deus me livrou disso. A poderosa mão de Deus me tirou da depressão. A poderosa mão de Deus me colocou um profissional na minha vida. Colocou uma pessoa para abrir uma porta para mim. Sabe quem foi? Foi a poderosa mão de Deus. E eu encerro aqui. Reconheça que todos os passos na sua vida foram realizados porque a poderosa, e estão surgindo na sua vida porque a poderosa mão de Deus está sobre você. Agora você que está debaixo da sua própria mão, cuidado. Eu te chamo ao despertamento nessa manhã, nessa segunda-feira. Você que está debaixo da própria mão, cuidado. Você que está debaixo da própria intelectualidade, cuidado. Porque Deus ama pegar esses que estão debaixo da própria intelectualidade e pegar aqueles que não são para envergonhar esses que dizem que são. Pegar o fraco para envergonhar esses que dizem que são fortes. Era para me ser um milionário. Eu sou um poderoso. Eu posso tudo. Cuidado, Deus pega aquele que não é para mostrar para você que você é fraco. Que você tenha uma segunda-feira iluminada. Que essa mensagem te traga esperança, te traga conforto e acima de tudo te traga confronto. Para no final da tarde você decidir ser uma pessoa melhor e decidir mudar a sua oração. Se coloque debaixo da poderosa mão de Deus, porque debaixo da mão de Deus, uma hora você está debaixo, outra hora você está em cima da mão dele, ele está te guiando, ele está te conduzindo. Porque nessa terra, meu querido, eu tenho aprendido que nós somos cegos errantes, e se não for a mão de Deus nos conduzindo, a gente vai tropeçar o tempo todo. Então que a mão poderosa de Deus esteja sobre sua vida, sua família, seus negócios, cuidando de você, consolando, confortando e confrontando você, para que você volte para os seus braços, para que você volte para a sua presença, no nome de Jesus.